Bom, Rise ganhou, vamos de Rise. E em seguida a gente pode assistir a do Coven. Vamos lá. Lembrando que nós não paramos quando passa a AD, família. O AD, ele tá aí de forma automática. Eu não decido quando passa o AD e passa um AD a cada 25 minutos, tá? De forma automática. Se você não quer ser interrompido enquanto assiste, tem que deixar os R$ 7,90 aqui. A melhor história é da minha pica. A história da sua pica ela é muito triste, Dog, porque alguém confundiu com minhoca, colocou em um anzol e tu perdeu ela, e algum peixe comeu. Essa lore aí a gente sabe bem e ela é muito triste. Então não tem como. Eu já dei hoje 20 subgifts pra esse chat, pra que os pobres não fiquem me amolando o saco dizendo: ah, Minerva, eu não tenho dinheiro pra... Eu não tenho R$7,90 pra te dar e não tomar AD. Mentira, a gente sabe disso, né? Por quê? A pessoa almoça todo dia, janta todo dia, lancha todo dia. Não existe isso, tá ligado? Se você almoça todo dia, deixa de almoçar e dá o sub. Fica um dia sem almoçar e faz a janta só antes de dormir e acabou. Entendeu? Ah, não tenho dinheiro pra deixar o subscriber. Tá digitando dessa live como? Se tu paga internet? Se tu tá com um celular e iPhone 14 Pro, com um Samsung 50. Não existe isso. Isso aí é tudo mentira. Vamos. História do Rise. 33 minutos. Isso aqui é um podcast, viu? Vamos. Levaria eras para contar. E um dos campeões mais fortes e impactantes dentro do LoL. Considerado pela maioria dos Runeterráqueos como o arquimago mais habilidoso do mundo, hoje o Ryze é ansioso e amargurado por causa do enorme fardo que ele carrega. Você não sabe nada sobre perdas. Ele busca há séculos pelos fragmentos das runas globais, que são ferramentas da magia pura que um dia criaram esse universo a partir do suposto nada. E ele tem essa missão de recuperar esses instrumentos primordiais antes que caiam em mãos erradas. De novo, porque o Ryze já viveu isso e conhece bem os horrores que os fragmentos podem causar e influenciar em Runeterra. Encontro as runas para que elas não sejam encontradas por outra pessoa. Meu Deus, ele chorando. Ou coisa. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Você viu como é descrito o Ryze na lore. Ele é o mago mais importante de Runeterra, porque como eu já descrevi aqui antes no universo lúdico uma vez, essa Runeterra que a gente conhece hoje, de 1000 anos pra cá da linha do tempo, é o mundo novo, depois de tantos eventos de extermínio que aconteceram 5000 anos pra trás da linha do tempo. E o Ryze viveu praticamente todos eles. Todos estão fadados a fazer a história se repetir. É aí que eu entro. Vai ser um vídeo longo, porque são cerca de 1025 anos de jornada do Ryze. Sim, ele é bem velho. Então essa lore tá dividida em 3 atos nesse vídeo, onde eu conto a vida do Ryze até os eventos mais recentes, com a treta entre os aspectos e os Darkin no Legends of Runeterra. Vai falar sobre a Zolane. Chegou! Este mundo não merece salvação. Já deixou seu like azul de mana? Realça, amigo. Vamos embora. Tenho sonhos com pesadelos do passado. O Ryze tem pelo menos 1025 anos de idade. Óbvio que isso não é exato, porque a Riot quase nunca nos entrega a data precisa das coisas. Ele nasceu na extinta cidade de Khon, que ficava na região Noxi, que hoje é Noxus. Ele abandonou Khon para viver como mercenário em Shurima, buscando relíquias e artefatos arcanos. Isso enquanto ele ainda não era mago. Daí o mestre Tyrus encontrou ele, manifestando a magia dele pela primeira vez para se defender de mercenários inimigos. O Tyrus viu o potencial do Ryze e adotou ele como pupilo. O Tyrus era um sentinela da luz de Helya, a capital das Ilhas das Bênçãos. Helya tinha um compromisso com Runeterra que seria guardar todos os artefatos arcanos com potencial. O item novo chama Cálice de Helya, né? E Helya, Cálice de Helya, olha aí, ó. Bênção de Helya, né? De destruição das civilizações. Isso quase nunca é descrito na lore, tá? Mas acontece que durante o Império Shurimani, durante a Grande Guerra dos Darkin e o Império do Revenant de Ferro, os magos que existiram nessas épocas projetaram artefatos arcanos que bufavam o poder deles. A gente pode ver isso na manopla de Nezuk, do Israel, que era de um ascendente, na lâmina ínfera do Kassadin, no sifão de almas do Nasus. Também os Ishtalenses, eles têm as arcologias cardeais, que servem para conjurar e
escudos, armaduras e armas mágicas, feito o bambolê da Kiana. O Zillion, que era desse mundo antigo, que nem o Ryze, ele é um tecmaturgo, feito o Echo. Ele cria artefatos temporais, através de engenharia, e de engenharia arcana ao mesmo tempo. E na própria Hellia, os Sentinelas da Luz criavam artefatos a partir da Pedra Relicário, uma matéria-prima das Ilhas das Bênçãos. Todo esse tipo de artefato era guardado nas criptas de Hellia, e o Mestre Tyrus estava procurando especificamente pelos fragmentos das runas globais, quando ele encontrou o jovem Ryze. A skin Ryze jovem representa essa época da vida do Ryze sendo mestrado pelo Tyrus. Os sábios buscam conter poder. As runas globais, como eu já falei aqui no início do vídeo, são as ferramentas de criação desse universo. Ninguém sabe quem forjou o universo através dessas ferramentas, não foi o Aurelion Sol, mas ao longo do tempo, os Runeterráqueos acabaram descobrindo, ouvindo falar sobre essas joias do infinito, e causaram as Guerras Rúnicas, por poder, por ambição. E a nação que startou isso tudo estava na região de Noxie. Esse momento na cinemática Ryze, chamado de poder, é o start das Guerras Rúnicas, e o Ryze, ele tá assistindo a cidade natal dele, Khon, ser engolida pela magia. E esse pedaço de Noxus hoje não existe mais. Gerou muitas vidas e muitas almas. Olha, a gente não precisa meter a Rosa Negra em tudo, tá? Só que não existe uma outra ordem de magos além da Rosa Negra em Noxie para startar uma guerra. Além disso, a LeBlanc demonstra ambição por artefatos arcanos, quando ela manda a Elise ir lá buscar nas Ilhas das Sombras, e também foi ela que começou a primeira invasão de Noxus em Ionia, para justamente procurar artefatos arcanos lá. Então eu não queria meter a Lele nisso, mas o mais provável é que ela tenha causado as Guerras Rúnicas indiretamente, como ela sempre faz, assim como ela tem o dedo na criação do Mordekaiser e praticamente metade dos campeões do LoLzinho. Talvez até ela esteja numa corrida velada contra o Ryze para encontrar as runas globais, quem sabe. Vocês de Noxus adoram guerras mesquinhas, mas a verdadeira guerra ainda vai chegar. O Mestre Tyrus era um diplomata, ou seja, era um cara que não usava da violência, ele só pedia, argumentava e tentava convencer os reis e grandes magos a entregarem as runas globais na mão dele para evitar a aniquilação mundial. Obviamente, todo mundo falava teu cu porque o inimigo também tá armado e não vai ceder. Se eles têm bomba atômica, nós vamos ter bomba atômica também. E o Tyrus foi ficando cada vez mais frustrado, mais angustiado com a propagação dessa guerra, e ele foi se distanciando do Ryze. E o Ryze foi notando que o mestre não andava muito bem. Plot twist, Ryze é o mago mais forte dentro de League of Legends e ele anda. Imagina você ser mago, não ter teletransporte, não ter flutuação. Que porra de mago é esse? Imagina você ser mago e não usar uma magia pra te movimentar. Piada, né? Não é mago. Não é mago. Corta pra Syndra agora usando as bolas dela pra fazer ela levitar. Presente mago, tá? Ele mandava o pupilo para lugares cada vez mais distantes do Tyrus, enviando o Ryze para sidequests sem nenhum sentido, porque nem dava loot. E enquanto isso, o Tyrus fazia reuniões escondidas com arquimagos aliados. Até que o Ryze se cansou disso e foi tirar satisfação com o mestre. E ele descobriu que o Tyrus não tinha só uma, mas 2 runas globais. E ele estava prestes a usar elas em vez de guardar elas. Espera aí. Eu tenho um problema de arquimago para resolver. No meio de uma discussão, o Tyrus falou pro Ryze que os mortais comuns eram crianças imprudentes brincando com fogo, e ele deixaria de agir com diplomacia para deter à força esses ignorantes ambiciosos, porque agora ele tinha as preciosas ferramentas para pôr fim em todas as coisas. O professor tinha seus defeitos, mas ensinou boas lições. O Ryze sempre foi um cara muito puto, desde jovem. Até escondido do Tyrus, ele tomava lado na guerra e lutava durante as sidequests dele, como vingança por ter perdido a cidade natal. Mas ele não era louco, ele não era alienado, ele sabia a diferença entre o certo e errado. E ele foi notando que o mestre Tyrus, sim, já parecia doente, maluco, obcecado. E ele viu no mestre fraqueza, vulnerabilidade às mesmas tentações que o próprio mestre condenava nos mortais comuns. Todos cediam ao poder das preciosas runas globais, e o Tyrus também cedeu. Ninguém consegue segurar todo este poder por tanto tempo. Então, o Ryze concentrou toda a magia que ele conseguiu reunir, e não era pouca porque o cara já era azul de mana desde jovem, e falou pro Tyrus: não confie em ninguém, especialmente naqueles que buscam poder. Numa sobrecarga, ele obliterou o único amigo e aliado que tinha:
por medo e desespero. O poder muda a todos. O Ryze ficou em choque, apavorado, porque se o Tyrus, um arquimago tão íntegro e poderoso, era Bichinho, capaz de ser criança e careca, corrompido meu desse pai. jeito, como é que o aluno vai tancar esse poder e não ser corrompido? Ninguém é digno de minha missão. Nem mesmo eu. Junto do corpo do Tyrus, além das 2 runas globais, ele também tinha o pergaminho gigante das costas do Ryze hoje. E o que tem dentro desse pergaminho é um mistério que o Ryze nunca vai contar pra ninguém. Eu poderia lhe contar o que tem neste pergaminho. Ninguém sabe. Mas aí eu precisaria obliterar você. Mas eu tenho 2 suposições. A primeira seria o mapa de Runeterra com um tipo de GPS de runa global, que fica acompanhando a isso, runa né? global e marcando no sobre mapa, as runas. entende? Tipo o mapa do Maroto, ou ainda o livro de portais da Yume, que fica acompanhando o trajeto dos portais. As runas decidem o meu caminho. A segunda hipótese é a marcação do lugar mais seguro para se guardar as runas globais, que seria esse cofre secreto subterrâneo de Petricita em Demacia. O Faker Não vamos sabe, esquecer que porque pela tem linha do escrito papo tempo reto. aconteceu a ruína das Ilhas das Bênçãos, 12 anos antes das Guerras Rúnicas, então não tinha mais criptas de Helya seguras lá. Muito pelo contrário, a ruína fez os artefatos arcanos de Helya se espalharem por toda a Runeterra. Aliás, a história do Ryze tá também no livro Ruination, que ainda não foi traduzido, ok? Riot, por favor, eu quero esse teoricamente, livro, ele era me pra ter sido mande. treinado pra ser um sentinela da luz, igual o Eu não vou Tyrus ler. e o Warlock Eu não leio. Grail. E ele até Não sei conheceu ler, a mas eu quero. Calista e o Thresh ainda vivos, não mortos-vivos. Então, quando eu receber uma cópia da Riot, e espero Olha, que a Thresh. Riot me presenteie com esse livro, eu explico melhor pra você, tá bom? Mas o que importa é que o pergaminho gigante deve Presenteia estar ele, Riot, tão ele merece seguro também. quanto as runas globais. Se eu morrer, o pergaminho deve ser destruído. Quando Tyrus falou que mortais comuns não podiam manipular as runas, é porque mago rúnico é uma alteração genética. As tatuagens rúnicas na pele do Ryze são canalizadores de mana, e por isso que o Ryze é azul de mana. Ah, civilização. Lembro de quando eu era parte dela. Mas além disso, como o Ryze se torna um mago Ronin, digamos assim, sem mestre, ele acaba desenvolvendo a própria filosofia arcana dele, que ele explica pro Brand Boteco. mais adiante da história. E isso prolonga muito a vida do mago por milênios, como se a mana do universo gostasse e sustentasse o mago rúnico. Combustível rúnico. Agora nunca ficarei cansado. As Guerras Rúnicas foi uma treta tão fodida que em apenas 13 anos as maiores civilizações de Runeterra se destruíram e acabou a guerra. Mas tem mais um detalhe sobre isso que eu vou abordar lá no final do vídeo, tá bom? E o Ryze agora, ele entende a importante missão que ele herdou do mestre Tyrus. Tudo isso seria muito mais fácil se eu não me importasse. Posso falhar, mas não vou desistir. Mid-game Mago A Rune, partir que daqui, isso? pelos Tem próximos mid-game 1000 no anos, lore. o Ryze se desenvolve como arquimago. Ele segue a busca das runas globais e também de encontrar um potencial discípulo para herdar esse manto das runas globais, caso o lobo finalmente alcance ele. Ainda vivo. Mas por quanto tempo? O Preciso verdadeiro falar o que é o poder do lobo? Ryze é a força de renunciar à tentação das Não runas precisa, globais. E isso, desde o Tyrus, ele não pode confiar em mais ninguém além dele mesmo. Trabalho sozinho. Companhia apenas me atrapalha. Por isso que ele só usa morte. uma ou outra pessoa Exato. durante fragmentos da jornada dele, como ele usou o Nasus para adentrar uma biblioteca ancestral, a Miss Fortune durante a treta de vingança dela contra o GP em Sentina, e a Sona durante a primeira invasão em Ionia, porque ela estava procurando informações do passado dela no monastério Imagina de usar Hirana, e MF, eles foram atacados não, pela mana. Irmandade Navan, Qualquer, que eu já expliquei podre. essa treta. Ah, o jeito difícil. Então, com o tempo, o Mago Rúnico acabou se tornando frio, racional, calculista e puto, cada vez mais puto. Todo mundo quer conversar quando você está ocupado salvando o mundo. Eles repetem os mesmos erros várias vezes. Você não quer levantar a sua bunda mágica e me ajudar a salvar o mundo, não é? A prova dessa frieza tá no conto Que bunda O mágica Velho é Amigo. essa, Ryze? O que O ela Ryze faz? foi Só até por Freljord se curiosidade. encontrar com o Iago, Me explica, um mago de senta uma tribo aqui. pequena de lá, pra ele entregar a runa global que o mago tava usando há anos pra proteger essa tribo. O Explica Iago com argumentou ações, com o tá Ryze ligado? que a runa global era a única proteção contra trolls da bruxa gélida, que tinham crianças e mulheres grávidas na tribo e todos seriam devorados se ele entregasse a runa pro Ryze. O Ryze perguntou quantas pessoas viviam na tribo. 92. E quantas pessoas existem no mundo? Ah, não, Então, odeio isso. foda-se os indefesos da sua tribo. Ah, Eu não, vou odeio sacrificar isso. centenas pra salvar milhares. Não, 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 Antes não. alguns perecerão.
Não. Isso daqui é a hora que quando tá tendo filme eu pulo, tá ligado? Aí eu choro, coisa assim. Essa parada Ah, não. Não. Isso daí é o Thanos, tá ligado? Isso daí é o Thanos. É o que o Thanos fez e que o Thanos quis fazer, né? Sacanagem isso, velho. As outras pessoas valem também. As outras pessoas valem. Não, eu sei que tem a matemática, eu entendo o ponto disso, né, mano? Mas dói a beça, cara, dói a beça. Aí, tipo assim, o pior, na verdade, beleza, faz isso, mas não deixa eu ver a cena das outras pessoas morrendo, velho. Porque aí tem cachorro, tem criança, tá ligado? Aí dói, cara. Tipo, é rajada, sério, é intancável. Serem do que o mundo inteiro. O Ryze mata esse velho amigo e quando ele Aí tá tem indo velhinho. embora da tribo, uma vovó com o seu netinho ao lado pergunta: podemos ir com você? O Ryze para, pensa num vestígio de humanidade que ainda restava, leva eles, protege eles. Obrigado. Mas o cuzão Pelo menos a azul velhinha. só vira as costas e segue a jornada dele, ignorando os rostos apavorados daquela gente que seria devorada naquela mesma noite. Nem mesmo seu povo vai escapar da morte no cataclisma. É escroto? Obviamente que sim, até porque o teleporte do Ryze serve para várias pessoas ao mesmo tempo, além dele mesmo. Mas talvez, possivelmente, é nessa época que ele Só encontra não o tem de Trundle, sacanagem. talvez para convencer ele e impedir esse ataque. Ou não também, porque já passou tanto tempo que ele tá trabalhando sozinho e ele já viu tanta gente fazer merda por causa de poder, como traição, Trundle é tão mentira, forte assim, que abandono. Ele ficou órfão de família, de amigos, de mestre, de terra natal, que ele perdeu a humanidade dele. Esse é o auto-sacrifício dele em prol de Runeterra. Esse é o efeito colateral de renunciar tudo para resistir às runas globais. Suas mentes não podem suportar o que os meus olhos presenciaram. Talvez por isso o Ryze tenha se identificado com o Kegan Hold, um freljordano de 19 anos que ele encontrou no canal de Higan. Esse homem acaba se tornando o Brand, uma runa global viva, por não resistir a essa tentação. Um erro estúpido. Um que não cometerei novamente. No conto das cinzas, mostra como Ryze encontrou o Kegan Hold. A mãe do Brand, Crésia Hold, era uma xamã tipo Udyr, só que curandeira. Ela teve relações com um saqueador de tribos, e assim nasceu o filho bastardo Kegan. Nome horrível. O pessoal da tribo de Higan execrava essa curandeira e o filho dela, mas sempre que alguém ficava doente, buscavam a ajuda dela, e ela ajudava porque não tinha pra onde ir, não tinha pra onde morar. E eles ainda viviam numa caverna longe da tribo, passavam frio no inverno, ninguém ajudava com comida, e o Kegan, puta que pariu, era maltratado pelas outras crianças da tribo. Ele sempre voltava arrebentado e humilhado pra casa. E em casa, ainda, a mãe também era escrota com ele, porque ela via nele o homem que engravidou ela e que abandonou ela, foi embora. Então, o Kegan cresceu cultivando só ódio. Ele não conhecia outra coisa. Forjado a dor. Ao longo dos anos, a mãe foi definhando por falta de comida e alguma doença até que ela morreu. Tipo, off-topic. É muito engraçado isso, né? Porque a gente pega os campeões e muitas pessoas mal ouvem as vozes deles dentro do jogo. Mas as falas dos campeões dentro do jogo é totalmente condizente com as histórias deles, tá ligado? Isso eu acho, tipo, muito foda. Sempre quando eu vejo a história de determinado campeão e depois eu vou ouvir a voz dele dentro do jogo, ou então eu paro pra prestar atenção na voz dele dentro do jogo, eu fico tipo, caralho, como eu nunca percebi isso antes, tá ligado? Tipo o Brand que sofreu pra caralho e teve essa fala dele forjado a dor. Tá ligado? Isso me dá mais vontade de querer jogar com um determinado campeão e tudo mais. Tipo, nós estávamos ouvindo a história do Nunu ontem. E a dança dele, ele pega a flauta, fica tocando a flauta, cosplay de Brucer, toca a flauta dele, e depois eu fui descobrir, ouvindo a história do Nunu, que essa flauta que ele toca e ele não larga, é na verdade a mãe dele que deu pra ele e a mãe dele morreu. Uma parada dessa, tá ligado? Muito pica isso, né, mano? Tipo, pra mim é uma parada completamente incrível a Riot usar as coisas que estão, os fragmentos da história do campeão dentro dele do jogo, tá ligado? Em habilidades, em falas, seja o que for. É tudo muito foda isso. Ninguém da tribo velou ela, As nem coisas chorou acompanharam. por ela, e o Kegan, de raiva e vingança, tocou fogo na tribo. Sacou a referência? O fogo da vingança.
Ele seguiu por algum tempo perdido na neve, procurando pelo pai arrombado, até que o Ryze encontrou ele e sentiu a magia que corria nas veias dele, herdada pela mãe. Talvez esse fosse o pupilo que o Ryze precisava para herdar o manto de guardião das runas. Só que o Keegan, ele não conseguia manifestar a magia dentro dele, por mais que o Ryze tentasse ensinar ele. O Ryze explicou que a magia não era algo que deve ser possuída e controlada, mas só influenciada. Porque a magia, ela quer ser usada, ela quer se manifestar, mas ela é livre, como a natureza. Quando você entender o que a magia quer, a dificuldade nem vai ser de castar a magia, mas sim de como parar as manifestações. É por isso que o Ryze é um mago tão poderoso. A magia quer estar em volta dele, dentro dele, fazer parte dele. Sou apenas um recipiente. Só que o Keegan só se frustrava e nada conseguia. Então, num raciocínio próprio, para ele tentar entender sozinho sobre a magia, ele fala pro Mestre Ryze: água vem da chuva, gelo e mar. Fogo vem de fagulhas e lenha, ou de um raio acertando uma árvore. E a árvore veio de uma semente. Tudo vem de um lugar, tudo nasce, tudo tem uma origem. Então, as minhas analogias são assim também. Se você controlasse a chuva, poderia fazer rios novos. Se você tivesse 1000 sementes, poderia plantar uma floresta inteira. E se você pudesse controlar a origem da magia, você não precisaria guiá-la ou incentivá-la. Você poderia comandá-la, afinal. Eles esqueceram dos fogos que forjaram este mundo. O Ryze fez um olhar tão frio quanto a própria Freljord. Ele sentiu medo do raciocínio do pupilo. O mesmo medo que ele sentiu do Mestre Tyrus quando ele tinha as 2 runas globais com ele. E o cara Keegan fuma uma era maconha iletrado, pesada e o outro fica com medo. Mas ele não era burro. Ele sabia o que era medo porque ele viveu só com medo a infância inteira. E ele percebeu esse medo nos olhos do Ryze. O Ryze, mantendo a compostura, ele responde: há algo de puro na sua forma bárbara de pensar, e eu o elogio por essa linha de raciocínio, jovem Keegan. Mas não é uma discussão que estamos prontos para ter. Quem sou eu para julgar um homem desolado com boas intenções? A vida toda, as pessoas sentiram medo do Keegan, e para ele, medo era uma fraqueza que precisava ser encarada e dominada. Então, no dia que o Ryze encontrou mais um fragmento de runa global, o Keegan cedeu à tentação de poder e se agarrou na runa global, buscando controlar finalmente a própria magia, e enquanto o Ryze só observava impotente e desesperado o que a runa fez com o pupilo dele. Pronto para incendiar o mundo? A criatura que nasceu naquele momento não era mais o jovem amargurado que o Ryze tinha resgatado na neve, nem o mago Freljordano que um dia ele poderia ter sido. Em vez disso, nasceu Brand, uma entidade de pura fúria infernal. O inferno se inicia. A partir disso, o Ryze tem um oponente poderosíssimo que surge de século em século para perseguir ele, porque o Brand, assim como o Keegan Hold, ele não consegue controlar os próprios poderes. Ele acorda, se manifesta como uma estrela flamejante e depois cai de exaustão, hibernando para recuperar as forças, a mana interna e se manifestar mais uma vez. É isso o que acontece nos quadrinhos Ryze, As Terras em Chamas. As coisas que vi nos cantos escuros de Runeterra é melhor que permaneçam ocultas. O mago estava em Shurima, viajando em Durmons, que são cidades vivas ambulantes, até que ele é expulso pelos montadores de Durmons e segue a viagem com a Kala, uma mulher que perdeu todos os filhos e que já tá velha para ser útil para a tribo dela. Eles seguem viagem em escalaches, que são esses dromedários bem altos, até que eles chegam na cascata de Zuanta, um lugar que já foi próspero, mas que foi destruído pelas guerras rúnicas. Como esses eventos eles não têm data, eu acredito que hoje essas cascatas de areia hoje sejam de rios das águas verdadeiras de novo, porque o Azir reergueu o disco solar e banhou Shurima com rios outra vez. O Ryze, ele chega até um santuário e encontra uma runa global. Que isso, cara? Mas nisso aparece o Brand, que estava esperando o Ryze tirar o selo da runa global para pegar ela para ele. Após milênios, eu estou livre. Tire as mãos das runas! A Kala e o Ryze lutam contra o Brand. O Ryze enraiza o Brand com a prisão de runas e a Kala pega a runa global nas mãos e começa a ser tentada pela runa. Essa runa, pelo design, tá gordinho se trata ali, da runa viu? da determinação. Tá que nem e eu. a Kala, ela sonha acordada de que poderia ressuscitar
libertar os filhos dela de volta. O Ryze explica que eles não voltariam da forma como ela gostaria, como a gente já viu acontecer antes, né? A Kala resiste por um lapso de tempo e entrega a runa global pro mago, que teleporta os dois pra longe, enquanto o Brand fica lá enraizado pelo W. Essas runas não foram feitas para gente como você. O Ryze admira a força da Kala de resistir à tentação da runa global, e que ela deve continuar liderando a tribo dela, porque ela não é uma inútil. E ele fala que o Brand se exauriu ao liberar a fúria dele, que ele vai ficar adormecido por mais algum tempo. O Ryze dessa vez ele não foi cuzão e levou a Kala de volta pra tribo dela, porque esse fantasma traiçoeiro chamado Esperança ainda assombra ele. Espero pelo dia onde tudo isso acabará. Acabou? Não. A lição final late game. é que apenas eu devo É agora carregar que esse começa onde eu gosto, viu? Nos tempos mais atuais Aí, ó. de Runeterra, ou talvez no futuro próximo de Runeterra, tá rolando Baiano uma treta vai entre amar os aqui Darkin também, e os viu? aspectos Porque a de Kayle Targon. ali, ó. O mago único veio assistir esse precioso mundo morrer. Pode entrar, Baiano. A Kayle apareceu. Evite deter, custe o que custar. Essa treta toda, detalhada, eu prefiro explicar melhor num vídeo do Varus ou talvez do Atrox. Você decide aí nos comentários, ok? Qual que você acha melhor, Varus ou Atrox? A parte que toca o Ryze é o Apocalipse Darkin. Os Darkin enlouqueceram, mas as pessoas podem ser salvas. Mas só pra contextualizar, a sequência de eventos é a seguinte. A Grande Guerra dos Darkin, de 1550 Isso aqui é pica, anos tá? atrás, aconteceu porque a Zolani é uma tecelã de sangue, a Emomante mais poderosa entre todos os Darkin, e ela começou a controlar Viu? os outros Darkin à força. O Atrox se voltou contra ela e os Darkin se dividiram entre dois times, tipo LOLzinho. Não serei manipulado como seus fantoches, covarde. Não, você obedecerá ao seu sangue. Foi o Atrox quem quebrou as estátuas da deusa sem rosto, a Zolani, Que e é a ele Zolani, né? aleijou a Zolani, incapacitando ela de usar hemomancia por séculos. Depois aconteceu o Crepúsculo dos Deuses e todos os Darkin acabaram ficando aleijados afinal, aprisionados dentro das próprias armas. E as armas da Zolani, as carniceiras Darkin, ficaram guardadas no templo Wuju em Ionia. Como que essas armas não foram encontradas pelos Noxianos, eu não faço ideia. Mas nos tempos presentes, a Zolani recuperou o poder dela e o Haast sentiu a presença dela. Ele contou pro Caim e os dois foram lá no templo Wuju roubar as carniceiras Darkin. A dominação Darkin sempre foi inevitável. Já dominei uma arma. Por que não uma segunda? Sua arrogância será seu fim. Uma discípula do Master Yi, a Jun, no desespero, acabou empunhando as carniceiras Darkin e foi Porra. possuída pela Zolani. E agora, com o corpo, a Zolani manifestou o poder hemomântico dela e despertou seus aliados, ou escravos Darkin, que estavam aprisionados por toda a Runeterra. Eles nunca morrerão. Porque eu nunca deixarei. O Atrox, que era o único Darkin com corpo, ele foi o primeiro a ser empunhado e possuir um corpo de volta antes dos outros, ele sentiu a presença da inimiga de eras atrás e ele também despertou os Darkin aliados dele para startarem então uma segunda grande guerra dos Darkin. Esperei séculos por isto, covarde. Você nunca ouvia Aatrox, mas agora há de ouvir. Eu não sei se eles acham que você não canta. Eu tenho certeza, você não canta. Por que você me olha com tanto pavor, jovem? Só existem 3 grandes motivos para tanto Targon quanto o Ryze interferirem diretamente na realidade de Runeterra: o vazio, as guerras rúnicas e os Darkin. E lembra que eu falei lá no início do vídeo que tinha um detalhe sobre o fim das guerras rúnicas? A Mehira, a mãe da Kayle e da Morgana, se refugiou das guerras rúnicas subindo o topo de Targon. Ela se tornou o aspecto da justiça, ainda grávida das gêmeas, e foi ela que interviu nas guerras rúnicas. De repente, entregando alguns fragmentos das runas globais pro Ryze guardar, eu não sei, não tenho essa informação, mas é que de alguma forma existe uma relação entre o Ryze e a gêmea da Mehira, a Kayle, para se unirem contra essas ameaças globais. As runas globais são o meu fardo. Você é responsável pelo uso delas, e ninguém mais. Não vou me esquecer que o Atrox ele já matou o Pantheon a ponto de obliterar a constelação dele do céu, e só voltou porque o Atreus foi digno de assumir esse manto celestial, digamos assim. Digamos que a alma do Atreus é que forma a constelação da guerra agora.
pois foi isso o que aconteceu com a Mihira, de uma forma mais bonita e mais amorosa, porque ela se tornou a constelação da justiça e agora ela tá passando esse manto pra filha Mihira Kay, muito que foda. aprendeu com ela sobre compaixão na justiça, finalmente. Eu carrego sua espada e seu nobre propósito. A lâmina é tua agora, querida. Use-a com justiça. E talvez por isso que a Kayle conheça o Ryze, porque ela aprendeu tudo o que a mãe sabe. E se pôde ter 2 aspectos da justiça em Runeterra, podem ter 3. Mesmo que a Morgana tente abdicar da divindade dela, ainda são 3. Mande lembranças para a mamãe. Os Celestiais, ou pelo menos só a Mãe da Justiça e a Filha da Justiça, desceram em Runeterra com um exército de anjos da guarda, digamos assim, que são os Guardiões da Lei e os Serpes Seráficos, para intervirem na Segunda Grande Guerra Dark. Ó, pica, Cabe né, aos mano? divinos fazerem justiça. A absolvição divina dará fim à agonia deles. E a Zolani e o Atrox, em vez de lutarem entre si, eles se uniram como aliados, pelo menos Sabia aliados disso. desconfiados, aliados que se traem, para obliterarem essas Celestiais. Venha, Atrox. Temos um inimigo em comum. Vamos acabar com esta loucura, Zolani. E onde que tá o Ryze nisso tudo? Enquanto a guerra entre Aspectos e Darkin acontecia, a Kayle foi esperta e enviou um mensageiro alado pro Guardião das Runas. Ele se teleportou pro topo de Targon e ficou observando a guerra apocalíptica que estava acontecendo. Mais um dia, mais um fim do mundo. Mas o Ryze entrou num dilema. Esse mundo pode ser salvo? E caso possa, deve ser salvo? Porque durante séculos ele observou a humanidade passar por catástrofe atrás de outra catástrofe. E se de repente esses esforços fossem inúteis e Runeterra tivesse fadada a definhar? Os fragmentos me mostrarão o caminho. Diante dele, o mundo oscilava à beira do apocalipse. Ryze tinha o poder de salvar Runeterra da aniquilação. Mas, enquanto observava a carnificina se desenrolando à sua frente, uma única pergunta permanecia dentro dele. Será que ele deveria? Que direito tenho eu de usar uma runa global? Ele decidiu mergulhar no passado, criando cenários mentais dos momentos mais cruciais de Runeterra e deixou sua compreensão da história daquela terra decidir seu futuro. Não posso me abster diante do apocalipse! Então, através do fragmento da reverência, ele vislumbrou a ânsia por poder dos Celestiais de Targon sequestrando o Aurelion Sol, o criador do cosmos que sustenta Runeterra. Essa é aquela época da parceria Targon-Shurima-Ishtal para construírem o disco solar. A arrogância nos assola. A dele e a nossa. Em seguida, pelo fragmento da violência, ele vê os Icatianos revidarem contra a tirania do Império Shurimani, invocando o vazio. Eles não sabiam. Como poderiam saber? Como consequência do desespero dos Icatianos, os ascendentes que lutaram contra o vazio se transformaram em Darkin, e pelo fragmento da loucura, o Ryze vê o início da primeira grande guerra Darkin entre o Atrox e a Zolani. Os ascendentes achavam que derrotariam o vazio. Ah, como sucumbiram. Em sequência, através do fragmento da esperança, ele testemunha a ruína do rei de Camavor, que arruína a terra do mestre do Ryze. O desespero leva à tragédia, e ninguém estava mais desesperado que Viego. E, por último, ele relembra do próprio tempo em Runeterra, através do Viego é uma fragmento da boa, traição, no momento que ele assassina o mestre que foi corrompido pela ambição das runas globais, e ele mesmo acaba assumindo a missão de Guardião das Runas. Tyrus, você me abandonou. E pelo quê? O Ryze então voltou no tempo presente, os cenários mentais que ele visitou responderam às perguntas dele, e ele concluiu que as falhas dos Runeterráqueos, por maior que fossem, não deveriam condenar eles ao oblívio. Chegou a hora! Preciso lutar por Runeterra! Mas infelizmente ele demorou um pouco mais do que ele deveria nessa epifania, porque os 2 aspectos da justiça não foram párias para Tecelã de Sangue e o Aniquilador de Mundos, e a Zolani acabou absorvendo a mãe da Kayle. Mãe! Minhas filhas! Víbora! Usurpadora! Liberte minha mãe! Maia, né? Nós somos O mais épico desse momento é ver um Darkin chorando com a alma inundada de alegria, porque em breve, finalmente, esse mundo estaria em paz, em amor, em silêncio. Finalmente, o mundo pode descansar. Você e eu somos os únicos a combater essa loucura? Quem mais faria isso, velho amigo?
Antes da Mehira, a Zolani já tinha absorvido o Taarosh, a Horazi e a Anakika, a Alabarda, a Magnetita e a Lança Darkin, respectivamente. Pera, e agora... Pera. Os únicos a combater essa loucura? Quem mais faria isso, velho amigo? Antes da Mehira, a Zolani já tinha absorvido o Taarosh, a Horazi e a Anakika, a Alabarda, a Magnetita e a Lança Darkin, respectivamente. E agora um Celestial, e depois seria o Atrox, e depois a Kayle, e depois o Ryze. Eu considerava o Zeraf o mago mais poderoso de toda a Runeterra, porque ele vampirizou o poder dos Celestiais através do ritual de ascensão do disco solar, e ele... Tipo assim, perceberam o quão foda a Zolani é? É por causa disso que eu gosto de, às vezes, sobre a mesma história, sobre a mesma pessoa, o mesmo personagem, ver de outras pessoas, né? De outros criadores de conteúdo. Todos os outros vídeos que nós assistimos da Zolani, do Atrox, do Varus, da Guerra da Arkin, nenhum foi tão completo quanto esse. O poder da Zolani, eu acho que é mais ou menos igual ao da Belvete. Quanto mais ela consome, quanto mais ela mata, quanto mais personagem ela vira, mais forte ela é. Então ela foi mobando nos Darkin, passando de um para outro, ficando mais forte, com o poder acumulado, a ponto dela matar o Ryze, matar a Kayle, matou o Celestial, que era a mãe da Kayle e da Morgana, e ela vai dominar o mundo. E ainda tem gente que acha que o Atrox é o Darkin mais forte. O Atrox não tem nem 10% do poder que a Zolani tem, tá ligado? Esse que é o paia. E depois o Ryze, eu considerava o Zeraf o mago mais poderoso de toda a Runeterra, porque ele vampirizou o poder dos Celestiais através do ritual de ascensão do disco solar, e ele continua se bufando através dos monumentos de Shurima. Mas agora, velho, com essa vilã do Dragon Ball evoluindo, sugando todo tipo de entidade com talentos diversificados, nesse poder exponencial, acredito que nem o Zeraf seria páreo pra ela. Nem o Vazio com a Bebel, que assimila tudo. Talvez o Viego pudesse controlar ela, se ele não tivesse stunado e enfraquecido. O Viego perdeu com um exército contra a Fedorenta da Cena, o Lucian, o Rengar, a Vayne, contra os campeões mais fracos. E humanos. Imagina o Viego contra a Zolani. Não, tá de sacanagem, né? O Viego é porque, tipo assim... Não, ok. O Viego, na verdade, ele perdeu pro roteiro. A gente pode assistir a história dele na próxima, porque é uma história muito foda. Só que é tipo, aqueles tipos de história que o começo é muito bom, o meio é perfeito e o final é uma merda, uma desgraça, porque ele perdeu pra ele mesmo, na verdade. Mas em teoria o Viego, ok, ele poderia matar sim a Zolani em relação ao poder dele. Matar não, mas eu acho que daria uma luta ok minimamente, entendeu? Tipo Game of Thrones, exatamente, tipo GOT. Mas o Viego é uma boa. Mas em termos de poder, o Lucian, fraquérrimo, a Senna, fraquérrima, porque eles não são, tá ligado? E ok, o Pyke podre, o outro lá, o Graves podre. Tipo assim, o Viego capturou o Pantheon destruído, a Karma destruída, a Shyvana destruída. Então, todos esses campeões, e ainda na forma destruída no exército do Viego, que aumenta o poder, ó, muito mais forte. Talvez a Syndra, se ela não fosse feita de sangue. Talvez o Maokai, que não tem sangue, só tem madeira e águas da vida dentro dele. Acho que seria empate ou ele seria lenhado. Eu tô tentando encontrar aqui alguém à altura da Zolani, uma ascendente Darkin celestial com poderes de escuridão e de chamas da justiça ao mesmo tempo, e potencialmente com poderes de maga rúnica, de semideusa, força da natureza como Nagakaboros, Vastaias e por aí vai. Até tem a linha de skins Corrompido, onde aspectos e ascendentes, incluindo a Zoe e o Nasus, são possuídos pela Zolani. O Ryze se vê obrigado pela primeira vez Caboros, Vastaias e por aí vai. Até tem a linha de skins Corrompido, onde aspectos e ascendentes, incluindo a Zoe e o Nasus, são possuídos pela Zolani. Caralho! O Ryze se vê obrigado pela primeira vez a fazer o que ele mais temia, usar as runas globais, e ele ativa as 5 que ele tem ao mesmo tempo. Nós desejamos controle. E
E fazemos de tudo por isso. Rezo para que não precisem de mim de novo. Ele se bufa ao infinito e além, e a conclusão dessa história não tem no jogo de cartinha, o que é uma grande frustração, mas a gente pode especular como as runas globais são ferramentas da criação desse universo. O que foi feito pode ser desfeito. Então, ele finalmente daria paz para um Darkin, obliterando finalmente as almas imortais trancafiadas dentro de armas. É isso que acontece quando você irrita um arquimago! Mas é isso, a gente fica sem saber se a Mehira ela foi cuspida de volta ou se ela foi obliterada junto com as cabeceiras Darkin e os outros Darkin também que ela absorveu. O que aconteceu? E com a Trox, o que aconteceu? Ano que vem tem o lançamento de um campeão Darkin pro LoLzinho e talvez possa ter um epílogo dessa história, mas a história do Ryze ela não termina por aqui. Isso é verdade! Eu não parei pra pensar nisso. Caralho! Eu tava sendo muito contra essa nova campeã Darkin. Porque ela tem a mesma... o mesmo conceito da Belvete, tá ligado? Que é consumir... Não é a Nefiri? Não é ela, não? É ela. Não. Essa daqui não é a Zolane, claro que não. A Zolane é o típico campeão, é o típico personagem que ela nunca vai vir pro League of Legends, possivelmente. Essa daqui é a Naafiri. Só que por vir mais uma campeã Darkin, deve alterar em determinadas partes dentro dessa história, entendeu? Tem muitos campeões que eles estão no mundo de League of Legends, muitos personagens, na verdade, que eles estão no mundo de League of Legends, mas que eles nunca virão pro League of Legends de fato, entendeu? Eles estão no Legends of Runeterra, que é aquele jogo de cartinha, tá ligado? Que é onde a Riot mais explora essa parte da história do League of Legends, desse universo, entendeu? Belvete não é Darkin? Com certeza não. Belvete ela é do vazio, não tem nada a ver com Darkin. E talvez possa ter... O que eu quero dizer é que o conceito da Belvete de consumir, evoluir, ficar forte, é bem similar ao da Nefiri. A Nefiri ela é mais ou menos isso, não é? Eu não me lembro muito bem não, porque eu li isso há tipo um mês e meio atrás e critiquei a Riot. Isso eu lembro. A irmã Fock, a Urf, é... um epílogo dessa história, mas a história do Ryze, ela não termina por aqui, obviamente, porque tem mais jornada pra ele percorrer, mais fragmentos de runas globais pra ele encontrar. A ameaça iminente do vazio tá aí pra ele combater junto da Caixa de repente. Só uma coisa que eu não gostaria que a Riot fizesse, que é banalizar o uso das runas globais pelo Ryze, porque ele é humilde demais, ele tem medo das runas globais, e isso é uma essência importante da lore dele. Ele é o único digno de renunciar do poder. Tal arma deve ser tratada com respeito. Se você quiser assistir mais vídeos detalhados que levam eras pra ser contadas desse jeito, considera apoiar o Universo Lúdico por Pix. O e-mail tá aí na tela e deixa uma mensagem no seu Pix de elogio, de inspiração, ou pede por um vídeo que você deseje muito, tá bom? E também, Atrox ou Varus, coloca aí nos comentários qual você prefere ser contado aqui no Universo Lúdico. Eu fico por aqui. A Trox é bem mais pica do que o Varus. Esse vídeo ele foi feito há 5 meses, caralho. Por causa disso que tá tudo tão atualizado e tão bonito, velho. Riot, pelo amor de Deus, ajuda o Universo Lúdico e outros canais de história pra que eles fiquem postando coisa atualizada, velho. Porque o universo de League of Legends ele é muito rico, eu não me canso de falar isso.